Um empresário bêbado humilhou uma faxineira na frente de 100 pessoas, desafiando ela a cantar. Ela aceitou. O que aconteceu nos próximos 3 minutos destruiu a carreira dele. Cante algo para eu rir. A voz de Marcelo ecoou pelo salão do hotel. Bêbado, terno amassado, ele apontou para Thalita. Ela parou de limpar. O pano caiu da mão dela. Que foi? Perdeu a língua? Canta! Executivos nas mesas viraram para olhar. Alguns riram baixo. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Thalita tinha 30 anos. Uniforme azul de faxineira, cabelo preso num coque simples. Trabalhava ali há 2 anos. Sempre quieta, sempre invisível. Até aquele momento. Eu não entendo, senhor, ela disse baixo. Marcelo bateu na mesa. A taça de vinho tremeu. Você deve ter algum talento além de esfregar chão, não é? Então mostra. Canta alguma coisa. 3 garçons pararam de servir. Uma mulher de vestido vermelho tampou a boca. O pianista, André, levantou os olhos do instrumento. Thalita sentiu o sangue subir para o rosto. 100 pares de olhos grudados nela. Deixa ela em paz, Marcelo. Alguém murmurou de uma mesa ao fundo. Cala a boca, ele berrou. Eu pago esse evento, eu decido a diversão. Mais risadas nervosas. Alguns tiraram o celular, começaram a filmar. Patrícia, a organizadora, se levantou. Tentou intervir. Marcelo, acho melhor a gente... Senta! A voz dele cortou. Patrícia sentou. Thalita olhou para a porta. Podia sair correndo, largar tudo, mas precisava daquele emprego. As contas não pagavam sozinhas. E então... Marcelo cruzou os braços. Vai cantar ou vai perder o emprego? O salão ficou em silêncio. Foi quando Thalita fez algo que ninguém esperava. Ela respirou fundo. Limpou as mãos no avental. Eu canto. O sorriso maldoso de Marcelo se alargou. Ótimo! Finalmente um pouco de coragem. Ele se virou para a plateia. Pessoal, preparem-se para o show! Gargalhadas explodiram. Alguém bateu palma. Outro assobiou. Marcelo agarrou o braço de Thalita. Puxou ela para o centro do salão. Ali, no microfone. Empurrou ela com força. Thalita tropeçou, mas não caiu. Como aquela mulher simples ia enfrentar a humilhação que estava prestes a vir, Thalita caminhou até o microfone. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Ela segurou o suporte de metal. As mãos tremiam. A luz do lustre refletiu no microfone. Um brilho prateado, suave. E foi ali que tudo voltou. A voz da mãe, a casa pequena em Contagem, o cheiro de café pela manhã. Marlene cantava enquanto lavava o chão da casa dos outros. Sempre cantava, áreas de ópera que ela aprendeu sozinha, ouvindo rádio. Um dia você vai cantar nos palcos, Thalita, nos grandes palcos. A menina de 8 anos sorria, segurando a vassoura como se fosse um microfone. Promete que vai cantar para mim, mãe? Prometo, meu amor. Mas Marlene nunca cantou nos palcos. Aos 15 anos, Thalita estava numa sala apertada do conservatório. Primeira aula de canto lírico. A professora, uma senhora italiana, arregalou os olhos. Você tem um dom raro, menina. Thalita sorriu. Finalmente ia realizar o sonho da mãe. 2 meses depois, Marlene desmaiou na casa de uma cliente. Câncer no pulmão, estágio avançado. Continua cantando por mim, a mãe sussurrou na cama do hospital. Thalita segurou a mão dela. Prometeu. Mas promessas não pagam remédio, não pagam hospital. Ela largou as aulas, pegou o trabalho da mãe, faxineira, das 6 da manhã às 10 da noite. Marlene morreu 3 meses depois. No enterro, Thalita não conseguiu cantar. A voz tinha morrido junto. Durante 12 anos, ela carregou o silêncio. Guardou a promessa no fundo da alma, trancada, esquecida, até aquele momento. Acorda aí, Cinderela! A voz de Marcelo explodiu no ouvido dela. Ele bateu no microfone. O som ecoou alto, distorcido. Thalita piscou. Voltou para o salão. As risadas continuavam. Os celulares filmando,
A humilhação ao vivo. Ela olhou para as próprias mãos calejadas, rachadas de tanto produto de limpeza. As mesmas mãos que a mãe tinha, mas dentro dela algo tinha acordado. A promessa. Thalita levantou o rosto, ajustou o microfone na altura certa. Marcelo deu um passo para trás. A postura dela tinha mudado. Que música você quer que eu cante? A voz dela saiu firme, sem medo. Marcelo piscou confuso, mas o sorriso maldoso voltou rápido. Qualquer uma, só quero rir. Thalita fechou os olhos por um segundo. Desta vez, mãe, eu vou cantar. Thalita respirou fundo. Olhou para o pianista. O senhor conhece Nessun Dorma? André, o pianista, estava a uns 5 metros dela. Ele congelou. As mãos pararam sobre as teclas. Puccini? Isso. Um murmúrio percorreu o salão. Nessun Dorma era uma das áreas mais difíceis da ópera. Exigia técnica, controle, anos de treino. Marcelo explodiu em gargalhada. Olha só, a faxineira acha que é a Maria Callas. Mais risadas. Um homem de gravata vermelha quase cuspiu o vinho. André hesitou. Olhou para Thalita. Havia algo nos olhos dela. Determinação ou desespero. Tem certeza? Ele perguntou baixo. Tenho. Ele assentiu devagar. Colocou os dedos sobre as teclas. Mas antes que a primeira nota saísse, Marcelo levantou a mão. Espera, espera. Ele caminhou até Thalita. Cambaleou um pouco. O hálito de uísque bateu no rosto dela. Você realmente acha que consegue cantar isso? Consigo. Não, não consegue. Ele riu na cara dela. Sabe por quê? Porque gente como você não tem talento. Tem vassoura, tem pano de chão, tem sabão. Apontou para o uniforme dela. Olha para você. Você é isso. Uma faxineira, nada mais. Thalita sentiu o peito apertar, mas não desviou o olhar. Posso cantar ou não? Marcelo deu de ombros. Claro. Vai lá, me faz rir. Voltou para a mesa dele. Sentou com as pernas abertas, braços cruzados. Thalita olhou para o André novamente. Ele tocou as primeiras notas. O som do piano preencheu o salão. Suave, melancólico. Thalita abriu a boca e travou. A primeira palavra não saiu. Ficou presa na garganta, como uma pedra. André continuou tocando, esperando. O salão esperando. Thalita tentou de novo. Forçou o ar. Nada. Eu sabia. Marcelo bateu na mesa. Ela nem sabe cantar. Risadas explodiram. Alguém gritou. Fraude. Outro assobiou debochado. André parou de tocar. Thalita fechou os olhos. O rosto queimando de vergonha. 12 anos sem cantar. A voz tinha enferrujado. Tinha morrido. Desculpa, ela sussurrou para o pianista. Deu um passo para trás. Ia sair. Ia correr. Ia sumir dali. Mas Marcelo se levantou rápido. Bloqueou o caminho. Para onde você pensa que vai? Vou embora. Não, não vai. Ele segurou o braço dela. Apertou forte. Você aceitou o desafio. Agora aguenta. Patrícia, a organizadora, se levantou de novo. Marcelo, chega. Você já se divertiu. Deixa ela ir. Cala a boca, Patrícia. Eu mando aqui. Ele virou para a plateia. Vocês sabem quem financia esse evento? Eu, minha empresa. Então, eu decido quando a palhaçada acaba. Puxou Thalita de volta para o centro. Jogou ela na frente do microfone. Canta agora. Ela tropeçou. Segurou o suporte para não cair. Eu não consigo. Claro que não consegue, Marcelo gritou. Porque você não é nada. É só mais uma faxineira fajuta que acha que tem talento. Rodrigo, um dos sócios de Marcelo, levantou. Cara, para com isso. Você também quer ficar calado, Rodrigo? Marcelo apontou para ele. Senta, ou segunda-feira a gente conversa sobre aquele contrato. Rodrigo hesitou. Olhou para Thalita. Depois sentou. Ninguém mais se moveu. Thalita estava sozinha no centro do salão. 100 pessoas olhando. Ninguém ajudando. Ela tentou de novo. Abriu a boca. Mas a voz não saía. Era como se alguém tivesse amarrado uma corda na garganta dela. Lágrimas começaram a descer. Ela limpou rápido.
Mas não adiantou. Mais lágrimas vieram. Olha só, tá chorando, alguém gritou. Mais risadas. Talita olhou para as próprias mãos, tremendo, inúteis. Talvez Marcelo tivesse razão. Talvez ela fosse só isso, uma faxineira, nada mais. A mãe tinha sonhado grande demais, tinha colocado expectativas grandes demais numa filha que não conseguia entregar. 12 anos sem cantar. Como ela tinha achado que conseguiria? Foi arrogância, burrice. Ela devia ter ficado quieta. Devia ter abaixado a cabeça e saído. Agora estava ali, humilhada, destruída, na frente de um monte de estranhos. E o pior, parte dela acreditava que merecia, porque se ela realmente tivesse talento, a voz teria saído. Mas não saiu. Talvez o talento nunca tivesse existido. Talvez fosse tudo mentira. Uma fantasia de criança pobre que queria ser especial. Mas não era. Talita deu outro passo para trás. Ia desistir de vez. Foi quando sentiu algo no bolso do uniforme. Pequeno, duro, frio. O colar que a mãe usava quando cantava. Um cordão simples com um crucifixo de prata. A única coisa que Marlene tinha de valor. No leito de morte, ela tinha tirado do pescoço e colocado na mão de Talita. Sempre que você cantar, usa isso. Eu vou estar com você. Talita segurou o colar por cima do bolso. A voz da mãe ecoou na mente dela. Promete que vai cantar por mim. Ela tinha prometido. E promessa era promessa. Talita abriu os olhos. Não. Ela não ia desistir. Não hoje. Marcelo bateu palmas. Alto, devagar. Maravilhoso, que performance! Ele virou para a plateia. Pessoal, vamos dar um aplauso para nossa estrela, a faxineira que não consegue nem abrir a boca. Algumas pessoas bateram palmas, riso nervoso, constrangido. Outros só olhavam para o prato. Sério, eu esperava mais. Marcelo continuou. Achei que pelo menos ia tentar, mas não. Ficou aí parada, chorando como uma criança. Ele caminhou em volta dela, circulando como um predador. Sabe qual é o problema de gente como você? Parou na frente dela. Vocês acreditam em contos de fadas, acham que vão virar Cinderela, que alguém vai aparecer com um sapatinho de cristal. Apontou para os pés dela, tênis velho, surrado. Mas a realidade é essa, tênis furado, uniforme sujo, mão calejada. Segurou a mão dela, mostrou para todo mundo. Olha isso, mão de trabalhadora braçal, não de cantora. Jogou a mão dela para baixo. Talita sentiu algo quebrar dentro do peito. Um homem de terno cinza na terceira mesa soltou uma risada alta. Ela realmente achou que ia conseguir. A mulher ao lado dele concordou. Coitada, deve ter visto muito programa de talento na TV. Mais risadas. Marcelo estava adorando. Ele puxou o celular. Espera, vou filmar isso. Preciso de uma lembrança dessa noite histórica. Ligou a câmera. Apontou para Talita. Fala aí pro povão. Como é querer ser famosa e não ter talento nenhum? Ela não respondeu. Só olhava para o chão. Opa, a estrela ficou muda. 3 executivos da mesa da frente tiraram os celulares também. Começaram a filmar. Manda pro grupo. Um deles falou rindo. Já mandei. Outro respondeu. Patrícia tentou de novo. Marcelo, isso já passou do limite. Para. Patrícia, você quer mesmo perder o contrato do ano que vem? A voz dele cortou. Seca, ameaçadora. Patrícia abriu a boca, fechou, sentou. Marcelo riu. É isso. Todo mundo aqui sabe quem manda. Ele voltou a atenção para Talita. Voltando para nossa estrela. Você tinha tanto orgulho ali, tanta coragem. Eu canto, você disse. Imitou a voz dela. Teatral, debochado. Mas olha agora, desmoronou, igual papel molhado. Jogou o guardanapo nela, caiu no ombro. Talita não se moveu. Eu vou te dar uma chance, Marcelo disse. Uma última chance, tenta de novo. Abre a boca e solta um som, qualquer um, nem precisa ser bonito. A plateia ficou em silêncio, esperando. Talita levantou os olhos.
Encontrou o olhar do André, o pianista. Ele assentiu, discreto, encorajador. Ela olhou para o microfone, segurou de novo, respirou fundo e abriu a boca. Dessa vez, um som saiu, fraco, trêmulo, mas saiu. A primeira nota de Nessun Dorma. André começou a tocar imediatamente, dando suporte. Thalita tentou continuar, forçou a voz. Por 3 segundos parecia que ia conseguir. E então Marcelo bateu palma. Alto. Para. André parou. Thalita parou. Isso foi... o que exatamente? Um gato morrendo? Gargalhadas explodiram. Mais altas dessa vez. A mulher de vestido azul na quinta mesa quase cuspiu o champanhe. Meu Deus, que horror! Marcelo dobrou de rir. Eu achei que ia ser ruim, mas isso passou das expectativas. Ele se virou para a plateia de novo. Vocês viram? Ela realmente tentou, e foi pior ainda. Bateu na própria coxa, rindo. Thalita sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não tentou esconder. Deixou cair. Olha, tá chorando de novo, alguém gritou. Tadinha! Outro ironizou. Um garçom jovem perto da porta olhava para o chão. Não conseguia ver, mas não fez nada. Ninguém fez. Marcelo limpou uma lágrima imaginária. Que emocionante! A faxineira descobriu que não tem talento. Que reviravolta! Ele se aproximou dela. Ficou bem perto. Sabe o que você é? Uma piada. E sabe qual é a parte engraçada? Baixou a voz. Só ela ouvindo. Você sempre foi. Sua mãe provavelmente sabia. Por isso, ela morreu sem ver você cantar. Era vergonha. Thalita sentiu o mundo desabar. As pernas falharam. Ela caiu de joelhos. O microfone caiu com um baque surdo. O salão explodiu em risadas. Ela caiu. Não aguenta nem ficar de pé. Isso é muito. Marcelo levantou os braços como um campeão. E é isso, pessoal. O show acabou. Palmas, assovios, gritos. Thalita estava no chão, sozinha, destruída. O colar no bolso parecia pesar 1000 quilos. Ela tinha falhado, tinha quebrado a promessa. A mãe devia estar envergonhada, onde quer que estivesse. Marcelo voltou para a mesa dele, encheu a taça de vinho. Garçom, traz mais bebida, a noite está ótima. As conversas voltaram. A música de fundo retornou, como se nada tivesse acontecido. Thalita continuava no chão, invisível de novo, mas dessa vez pior, porque agora todo mundo sabia, ela não era nada. Thalita ficou ali, de joelhos, no meio do salão. As vozes ao redor viraram um borrão, risos distantes, música de fundo. Ela olhou para o chão, o tapete vermelho, as marcas de sapato. Foi quando sentiu uma mão no ombro. Um garçom, o mais jovem, devia ter uns 20 anos. Moça, quer que eu ajude a levantar? A voz dele era baixa, gentil. Thalita balançou a cabeça. Não, obrigada. Ele hesitou. Depois saiu. Ela ficou sozinha de novo. As pernas não respondiam. O corpo inteiro parecia feito de chumbo. Desistir era mais fácil. Levantar, sair dali, nunca mais voltar. Procurar outro emprego. Esquecer aquela noite, enterrar a promessa de vez. Talvez fosse melhor assim. A mãe ia entender. Ela sempre entendia. Thalita levou a mão ao bolso, sentiu o colar, tirou ele, segurou na palma. O crucifixo de prata brilhava fraco sob a luz. Ela lembrou do dia que a mãe deu para ela. Esse colar me deu força nos piores dias. Agora é seu. Marlene estava tão fraca, tão magra. Mas o olhar era firme. Quando você sentir que não aguenta mais, segura ele. Lembra de mim. Lembra que você é forte. Thalita apertou o colar. E algo quebrou dentro dela. Não era desistência. Era raiva. Raiva de Marcelo. Raiva da plateia. Raiva de si mesma por ter deixado o medo vencer. A mãe não desistiu. Trabalhou até o último dia. Cantou até o último suspiro. E Thalita ia desistir na primeira queda? Não. Ela colocou o colar no pescoço. Por baixo do uniforme, sentiu o metal frio na pele. Respirou fundo. Uma vez, duas.
Colocou as mãos no chão, empurrou. As pernas tremeram, mas obedeceram. Ela se levantou, devagar, firme. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Endireitou o uniforme e caminhou até o microfone. Algumas pessoas notaram, pararam de conversar. "O que ela está fazendo?" Alguém murmurou. Marcelo estava de costas, conversando. Nem viu. Thalita pegou o microfone do chão, levantou, ajustou a altura, dessa vez com calma, com técnica. André, o pianista, olhou para ela. Os olhos dele arregalaram. Ela assentiu para ele. Ele entendeu na hora. Colocou os dedos sobre as teclas. Mais pessoas perceberam. O burburinho diminuiu. Patrícia se levantou, olhando surpresa. Ela vai tentar de novo. Thalita fechou os olhos. Segurou o colar por cima do uniforme. Sentiu o peso dele, a presença da mãe. "Me ajuda, mãe. Só dessa vez." André tocou a primeira nota. O som do piano preencheu o salão de novo. Suave, profundo. Marcelo virou. "O que? Ela ainda está aí." Levantou da cadeira. "Ei, eu não autorizei mais nada." Mas Thalita não olhou para ele. Ela abriu a boca. E dessa vez, quando a primeira nota saiu, não havia medo, não havia dúvida. Era pura, clara, cristalina. A voz que a mãe tinha ouvido 20 anos atrás. A voz que ela tinha enterrado por 12 anos. Tinha voltado. O salão inteiro congelou. André continuou tocando, mas agora ele sorria, porque ele sabia. Aquela mulher ia calar todo mundo ali. A segunda nota saiu ainda mais forte que a primeira. Thalita cantava em italiano. As palavras fluíam como se nunca tivessem parado. "Nessun dorma, nessun dorma." André aumentou o volume do piano, apoiando ela, seguindo cada nuance. Ele tinha 40 anos de carreira. Já tinha tocado para cantores profissionais, em teatros, em casas de ópera. E aquela faxineira tinha algo que a maioria não tinha: alma. Marcelo deu um passo à frente. Ei, eu não..." Mas a voz dele se perdeu. A voz de Thalita era mais forte. Ela abriu os olhos, olhou para frente. Não para ele, para todos. "Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza." As palavras subiam, desciam, dançavam. Cada sílaba pronunciada com perfeição. A mulher de vestido vermelho deixou o garfo cair. O barulho ecoou, mas ninguém olhou. Todos olhavam para Thalita. "Guardi le stelle ti tremano d'amore e de esperança." A voz dela cresceu, preencheu cada canto do salão. O garçom jovem parou de servir. Ficou parado, boca aberta. Patrícia levou a mão ao peito. Os olhos marejaram. Rodrigo, o sócio de Marcelo, largou o celular na mesa. Esqueceu que estava filmando. "Ma il mio mistero è chiuso in me." Thalita segurou a nota. 3 segundos, 4, 5, sem tremer, sem falhar. Perfeita. Um homem na última mesa se levantou devagar. Não tirava os olhos dela. "Meu Deus!" ele sussurrou. "Ela é real." André sorriu enquanto tocava. As mãos dele voavam sobre as teclas, mas os olhos estavam fixos nela. Há anos ele não sentia aquilo. Arrepio, emoção pura. Aquela mulher não estava apenas cantando, estava contando uma história, vivendo cada palavra. Marcelo tentou de novo. "Chega, eu disse chega." Mas a voz dele saiu fraca, sem força. Alguns olharam para ele com raiva, como se ele estivesse atrapalhando. Ele percebeu e ficou vermelho. Thalita continuou, mais forte. "Il nome mio nessun saprà. No, sulla tua boca lo dirò." A emoção na voz dela aumentava. Ela não estava mais no salão, estava em outro lugar, com a mãe, no quarto pequeno da casa, cantando juntas. Uma lágrima escorreu. Mas a voz não falhou. Quando la luce splenderà, o clímax da música se aproximava. A parte mais difícil. André preparou os acordes, mais intensos, mais dramáticos. A plateia estava hipnotizada, alguns com lágrimas nos olhos, outros com a respiração suspensa.
Uma mulher de cabelo grisalho na segunda mesa se levantou. Depois outra e outra. Marcelo olhou ao redor. As pessoas estavam ficando de pé. "O que vocês estão fazendo?" ele murmurou. Ninguém respondeu. Thalita chegou na nota final, a mais alta, a mais longa, a mais impossível. Ela respirou fundo, segurou o microfone com as duas mãos e soltou: "Vinceró, Vinceró, Vinceró." A voz dela explodiu, potente, absoluta. A nota subiu, subiu, subiu e se sustentou. 6 segundos, 7, 8. O lustre do teto vibrou. André bateu as últimas notas do piano com força total. E então, silêncio. Thalita segurou a última palavra. Os olhos fechados, o corpo inteiro tremendo. Quando a nota finalmente terminou, ela abriu os olhos e viu todo mundo de pé, todo mundo olhando para ela. Por 3 segundos ninguém se moveu. Então alguém bateu palma. Uma vez, outra pessoa se juntou, depois outra. E então explodiu. O salão inteiro aplaudindo, gritando, vibrando. "Bravo, bravo!" A mulher de cabelo grisalho tinha lágrimas escorrendo. Eu nunca ouvi algo assim ao vivo. Rodrigo batia a palma tão forte que as mãos doíam. Inacreditável, completamente inacreditável. O garçom jovem gritava e assobiava. Patrícia chorava abertamente, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. André se levantou, bateu palma olhando para ela. Respeitoso, admirado, Thalita olhou para tudo aquilo, sem acreditar. Ela tinha conseguido. Tinha cumprido a promessa. Mais pessoas se levantaram. Ovação em pé. 100 pessoas aplaudindo uma faxineira. Não, uma cantora. O barulho era ensurdecedor. Palmas, gritos, assovios. Alguém gritou: "Outra, canta outra!" Mas Thalita não conseguia. As pernas tremiam. O coração batia descontrolado. Ela só conseguia olhar e sentir. Pela primeira vez em 12 anos, ela tinha voltado a ser quem realmente era. E no meio de toda aquela celebração, de toda aquela alegria, havia um homem sozinho, sentado, em silêncio, vermelho de raiva e vergonha. Marcelo. Os aplausos continuaram por quase 1 minuto inteiro. Thalita largou o microfone. As mãos tremiam tanto que ele quase caiu de novo. André foi o primeiro a se aproximar. Ele estendia a mão. "Onde você aprendeu a cantar assim?" "Com minha mãe," ela respondeu baixo, a voz ainda trêmula da emoção. Sua mãe era professora, era faxineira, igual a mim. André ficou em silêncio. Depois apertou a mão dela com força. Ela deve estar muito orgulhosa. Thalita sentiu o nó na garganta apertar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era tristeza, era gratidão. Outras pessoas se aproximaram. A mulher de cabelo grisalho veio correndo. "Moça, moça, eu precisava te conhecer." Ela segurou as mãos de Thalita. "Eu sou professora de canto aposentada, 30 anos de carreira, e eu te digo, você tem um dom raríssimo." "Obrigada." Thalita mal conseguia falar. "Você tem representante, empresário?" "Não, eu só." "Pega meu cartão, por favor. Me liga amanhã. Eu conheço pessoas que precisam te ouvir." Ela enfiou um cartão na mão de Thalita. Mais gente cercou ela, pedindo para tirar foto, perguntando onde ela se apresentava, querendo saber onde encontrar mais músicas dela. Patrícia chegou com um copo d'água. "Toma, você precisa." Thalita bebeu tudo, nem percebeu que estava com a garganta seca. "Desculpa," Patrícia disse. "Desculpa por não ter te defendido antes." "Tudo bem." "Não, não está. Eu fui covarde. Mas aquilo que você fez foi a coisa mais corajosa que eu já vi." Rodrigo apareceu atrás dela. "Moça, eu quero me desculpar também. A gente se comportou muito mal, principalmente o Marcelo." Todos olharam para o canto onde Marcelo estava. Ele continuava sentado, sozinho, a mesa vazia ao redor. Os amigos dele tinham saído para falar com Thalita. Ele pegou a garrafa de vinho, encheu a taça até a borda, bebeu tudo de uma vez. "Ignora ele," Rodrigo disse. "Ele está acabado." Mas então Marcelo se levantou, cambaleou,
Quase derrubou a cadeira e começou a caminhar na direção deles. O salão inteiro percebeu. As conversas diminuíram. Marcelo abriu caminho no meio da multidão, empurrando pessoas. Parou na frente de Thalita. Ela deu um passo para trás. Ele estava bêbado, muito bêbado, os olhos vermelhos, o rosto suado. Você, ele apontou para ela. Você me fez de idiota. Marcelo, vai embora, Patrícia disse. Cala a boca. Ele avançou mais para perto de Thalita. Você armou isso. Você sabia cantar o tempo todo. Fingiu que não sabia para me humilhar. Eu não fingi nada. Mentira, tudo mentira. Ele virou para a plateia. Vocês não estão vendo? Ela é uma fraude. Provavelmente nem é faxineira de verdade. Deve ser atriz. Alguém contratou ela para me fazer passar vergonha. Rodrigo segurou o braço dele. Cara, para. Você tá bêbado. Marcelo empurrou ele. Solta! Olhou para Thalita de novo. Quanto pagaram para você? Hein? Quanto? Ninguém me pagou nada. Eu trabalho aqui há 2 anos. Mentira! Ele virou para Patrícia. Você conhece essa mulher? Patrícia hesitou. Eu já vi ela limpando aqui algumas vezes, mas... Algumas vezes, viu? Ela mal trabalha aqui. Marcelo estava desesperado, procurando qualquer coisa para se agarrar. Você tá ridículo, uma voz disse. Todo mundo virou. Era André. O pianista caminhou até ficar ao lado de Thalita. Eu trabalho nesse hotel há 15 anos. Toco aqui toda semana. E eu conheço essa moça. Ela limpa essa sala toda sexta-feira de manhã. Ela trabalha aqui sim. E o único mentiroso aqui é você. Marcelo ficou vermelho. Você não sabe de nada, velho. Eu sei que você é um bêbado arrogante que humilha pessoas para se sentir poderoso. O salão inteiro estava em silêncio agora. Marcelo olhou ao redor, buscando apoio. Não encontrou nenhum. Todos olhavam para ele com nojo, com raiva. Ele tinha perdido, e ele sabia. Marcelo soltou uma risada forçada. Tá bom, tá bom. Vocês querem me crucificar? Por quê? Porque eu fiz uma brincadeira. Ele abriu os braços. Gente, isso é um evento corporativo. A gente toma umas, a gente se diverte. Eu só estava animando a noite. Ninguém respondeu. E outra, ela aceitou. Ninguém obrigou ela. Eu perguntei se ela queria cantar, ela disse sim. Rodrigo balançou a cabeça. Marcelo, você ameaçou ela com o emprego. Ameacei nada. Eu só... A gente ouviu, cara. Todo mundo aqui ouviu. Marcelo ficou vermelho de novo. Vocês estão distorcendo tudo. Vocês não entenderam o contexto. Ele apontou para Thalita. E ela ficou aí bancando a vítima, chorando, se fazendo de coitada. Mas olha, ela sabia cantar o tempo todo. Ela só queria aparecer. Isso não é verdade, Thalita disse baixo. Claro que é. Você armou tudo isso. A mulher de cabelo grisalho deu um passo à frente. Jovem, eu trabalho com canto há 30 anos e eu vi perfeitamente o que aconteceu. Aquela moça não estava fingindo. Ela estava aterrorizada. A voz dela travou de medo. Qualquer profissional reconhece isso. Você não sabe de nada, Marcelo gritou. Eu sei que você é um agressor e que deveria ter vergonha. Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Patrícia cruzou os braços. Marcelo, você já fez isso antes. Todo mundo olhou para ela. O quê? Marcelo piscou. Ano passado, no evento de fim de ano, você humilhou um garçom porque ele derrubou vinho na sua calça. Isso foi diferente. Ele foi incompetente. Você o chamou de burro na frente de todo mundo. Ele chorou. Silêncio pesado. E tem mais, Patrícia continuou. 2 anos atrás, você gritou com a recepcionista porque ela não reservou a mesa que você queria. Ela pediu demissão no dia seguinte. Marcelo ficou pálido. Isso não tem nada a ver com hoje. Tem tudo a ver. Você é abusivo com funcionários, com pessoas que você acha que estão abaixo de você e hoje você passou dos limites. Ele olhou ao redor, buscando aliados. Os executivos que riam com ele antes agora olhavam para os lados,
constrangidos. Marcelo respirou fundo, tentou recuperar a pose. Vocês estão exagerando. Eu sou um cliente importante. Eu financio metade dos eventos aqui. Eu mereço respeito. Thalita olhou para ele, pela primeira vez com pena. Dinheiro não te dá o direito de humilhar ninguém. Marcelo riu, sarcástico, amargo. Claro, a faxineira agora dá lição de moral. Que irônico. Foi quando uma voz cortou o salão. Ela está certa. Todo mundo virou. Um homem de terno preto estava na entrada. Uns 60 anos. Cabelo branco. Postura firme. Marcelo arregalou os olhos. Doutor Fernando. Fernando caminhou até o centro do salão. Devagar. Cada passo ecoava. Ele era o dono da empresa onde Marcelo trabalhava. O chefe do chefe. Doutor Fernando, que surpresa! Marcelo tentou sorrir. Eu não sabia que o senhor viria. Eu não ia vir, mas minha filha está aqui. Ele apontou para a mulher de vestido vermelho. Ela acenou constrangida. Ela me ligou, contou o que estava acontecendo e eu vim. Fernando parou na frente de Marcelo. Há quanto tempo você trabalha na minha empresa? 10 anos, doutor. 10 anos. E em 10 anos eu nunca tive uma reclamação formal sobre você. Sabe por quê? Marcelo balançou a cabeça. Porque as pessoas têm medo. Medo de perder o emprego. Medo de serem humilhadas. Igual você fez com essa moça hoje. Doutor, foi só uma brincadeira que... Cala a boca. A voz cortou. Seca. Marcelo calou. Fernando tirou o celular do bolso. Minha filha me mandou um vídeo. Você quer ver? Ele virou a tela. Era a gravação de Marcelo humilhando Thalita, a parte onde ele segurou o braço dela, onde ele a chamou de palhaça. Isso aqui não é brincadeira, é assédio moral. Marcelo engoliu seco. Doutor, eu estava bêbado. Eu não... Estar bêbado não é desculpa, é agravante. Fernando guardou o celular. Você representa minha empresa. Nesses eventos, você não é só você. Você é a imagem da marca. E que imagem você passou hoje? Marcelo não respondeu. Rodrigo levantou a mão. Doutor Fernando, se me permite, eu também tenho algo. Fernando assentiu. Rodrigo pegou o próprio celular. Eu gravei a parte final, quando o Marcelo tentou impedir ela de sair, quando ele ameaçou o emprego dela. Ele tocou o vídeo. A voz de Marcelo saiu alta. Canta, agora, ou perde o emprego. O salão inteiro ouviu. Fernando cruzou os braços. Mais alguma prova? A organizadora, Patrícia, deu um passo à frente. Eu tenho o contrato de trabalho da Thalita. Ela é funcionária registrada do hotel há 2 anos. Sempre foi exemplar. Nunca teve nenhuma advertência. Ela entregou uma pasta para Fernando. E eu tenho as reclamações. 3 funcionários diferentes reclamaram do Marcelo nos últimos anos. Mas o hotel nunca formalizou porque ele é cliente importante. Eu tenho tudo documentado. Fernando abriu a pasta. Leu rapidamente. Fechou. Olhou para Marcelo. Você tem algo a dizer? Marcelo estava branco, suando, as mãos tremendo. Eu... A voz sumiu. Fernando suspirou. Segunda-feira, 8 da manhã, no meu escritório. Traga sua carta de demissão. Marcelo arregalou os olhos. O quê? Não. Doutor, por favor. Eu tenho família. Eu tenho contas. Devia ter pensado nisso antes. Mas foi só um erro. Um único erro. Não foi. Você ouviu. 3 reclamações. Além dessa. Marcelo olhou ao redor, desesperado. Alguém me defende, por favor. Ninguém se moveu. Ele caiu de joelhos. Doutor Fernando, eu imploro, me dá mais uma chance. Fernando olhou para ele, sem pena. Eu dei 10 anos de chances. Acabou. O silêncio que tomou conta do salão era ensurdecedor. Marcelo ainda estava de joelhos, chorando, implorando. Mas ninguém sentia pena. A mulher de vestido azul virou para a amiga ao lado. Finalmente! Esse homem é horrível. Já era hora de alguém fazer alguma coisa. A amiga concordou. Eu sempre achei ele insuportável, mas nunca tive coragem de falar nada. 3 executivos da mesa da frente conversavam baixo. Cara, a gente riu junto.
A gente é cúmplice. Eu sei, eu me sinto péssimo. A gente devia pedir desculpa para ela também. Eles olharam para Talita. Ela estava parada, ainda processando tudo. Um deles se aproximou. Moça, eu queria me desculpar. Eu ri, eu filmei, foi errado, me desculpa. Os outros dois vieram atrás. A gente também. Foi horrível o que a gente fez. Talita assentiu. Aceitou, mas não sorriu. O garçom jovem tinha lágrimas nos olhos. Eu devia ter feito alguma coisa. Eu vi tudo e fiquei parado. André colocou a mão no ombro dele. Você é novo. Tem medo de perder o emprego. A gente entende. Mas não é desculpa. Não é. Mas agora você aprendeu. Da próxima vez, você age. O garçom limpou os olhos, assentiu. Fernando continuava de pé olhando para Marcelo. Levanta! Marcelo obedeceu. As pernas tremiam. Eu quero que você se desculpe. Com ela. Agora. Marcelo olhou para Talita. Os olhos vermelhos. O orgulho quebrado. Deu 3 passos na direção dela. Parou, engoliu seco. Eu peço desculpas. A voz saiu baixa, quase inaudível. Mais alto, Fernando ordenou. Marcelo respirou fundo. Eu peço desculpas pelo que eu fiz, pelo que eu disse. Foi errado. Talita o encarou por alguns segundos. Eu aceito suas desculpas. Não havia raiva na voz dela, nem satisfação, apenas cansaço. Marcelo abaixou a cabeça. Fernando virou para a plateia. Quero que todos aqui entendam uma coisa. Assédio moral não é brincadeira, não é aceitável. E a minha empresa não tolera isso. Se alguém presenciar algo assim de novo, denuncie. Não fiquem calados. Algumas pessoas bateram palma, devagar, depois mais forte. Fernando virou para Talita. Moça, como é seu nome? Talita. Talita, você vai processar ele? Ela hesitou, olhou para Marcelo, depois para Fernando. Não, eu só quero seguir em frente. Fernando assentiu, respeitoso. Você é generosa, mais do que ele merece. Tirou um cartão do bolso, entregou para ela. Se você precisar de qualquer coisa, me liga, qualquer coisa, entendeu? Obrigada. Patrícia se aproximou. Talita, você quer tirar o resto da noite de folga? Eu entendo se quiser ir embora. Talita olhou ao redor, para as pessoas, para o salão. Não, eu vou ficar. Eu tenho trabalho a fazer. Patrícia sorriu. Você não precisa limpar mais nada hoje. Pode ir descansar. Tem certeza? Absoluta. Marcelo ainda estava parado no meio do salão, perdido. Fernando pegou o braço dele. Vamos, você vai embora, agora. Mas meu carro. Eu bebi. Eu não posso dirigir. Chama um Uber ou um táxi, não me importa. Mas você sai daqui agora. Marcelo acenou. Tentou pegar o paletó na cadeira, mas Rodrigo chegou primeiro. Esquece o paletó, eu te mando amanhã. Rodrigo, a gente é amigo há... Não, a gente não é. Amigo não faz o que você fez. Marcelo engoliu seco, assentiu. Começou a caminhar para a saída. Cada passo era pesado, humilhante. As pessoas abriam caminho, mas ninguém olhava para ele, viravam o rosto. Ele passou pela mesa onde estava sentado, a garrafa de vinho ainda lá, vazia. Passou pelo piano. André não olhou. Passou pela organizadora. Ela cruzou os braços, parou, virou para trás uma última vez. Viu Talita, cercada de pessoas, sorrindo, segurando cartões de visita. Ela tinha ganhado, completamente, e ele tinha perdido. Tudo, o emprego, o respeito, a reputação. Em uma única noite, tudo tinha desmoronado. Ele saiu. A porta se fechou atrás dele, e o salão voltou à vida. As conversas retornaram, a música voltou, mas agora tudo era diferente. As pessoas cercavam Talita, fazendo perguntas, oferecendo ajuda. Você já cantou profissionalmente? Tem interesse em fazer audições? Você dá aulas? Ela respondia com paciência, com humildade. Fernando esperou todo mundo se afastar. Então se aproximou dela. Talita,
Eu não sei sua história, mas eu sei talento quando vejo. E você tem algo especial. Obrigada, senhor. Minha empresa patrocina alguns projetos culturais, coral, orquestra, teatro. Se você tiver interesse, eu posso te conectar com as pessoas certas. Os olhos dela brilharam. Sério? Sério. Ninguém com uma voz como a sua devia estar escondida. Ele entregou outro cartão. Liga para minha secretária, segunda-feira. A gente marca uma conversa. Thalita segurou o cartão como se fosse ouro. Eu não sei como agradecer. Você já agradeceu, colocando aquele homem no lugar dele. Fernando sorriu, acenou e saiu. Thalita ficou ali, no meio do salão, segurando os cartões, sentindo o colar no pescoço. Pela primeira vez em 12 anos, ela sentiu algo que tinha esquecido. Esperança. O caminho ainda era longo. Ela sabia disso. Mas agora, ela tinha dado o primeiro passo e tinha provado para si mesma que era possível. André se aproximou. Segurava uma taça de água. Para você. Sua garganta deve estar pedindo socorro. Ela pegou. Bebeu devagar. Obrigada por tudo, por ter tocado para mim. Foi uma honra, de verdade. Ele olhou para o piano. Se você quiser, eu posso te acompanhar em outras músicas, ensaios, apresentações, o que você precisar. Você faria isso? Eu faria de graça só para ouvir você cantar de novo. Thalita sorriu, um sorriso genuíno, cheio de gratidão. O salão aos poucos voltava ao normal. As pessoas comendo, bebendo, conversando. Mas algo tinha mudado. Todos ali tinham aprendido uma lição. Sobre respeito, sobre coragem, sobre justiça. E sobre como uma única voz pode calar um salão inteiro. Meia hora depois, o evento começou a esvaziar. As pessoas saíam em grupos pequenos, conversando baixo, ainda processando o que tinham visto. Thalita estava sentada numa cadeira nos fundos, sozinha, finalmente. As pernas ainda tremiam. O corpo inteiro parecia feito de gelatina. Ela tirou o colar do pescoço, olhou para ele. O crucifixo de prata brilhava sob a luz fraca. A gente conseguiu, mãe, ela sussurrou. A gente conseguiu. Uma lágrima caiu, mas dessa vez não era tristeza, era alívio. Patrícia apareceu com uma sacola. Trouxe comida. Aposto que você não comeu nada ainda. Thalita nem tinha percebido. Mas agora que a adrenalina tinha passado, a fome bateu forte. Obrigada. Patrícia sentou ao lado dela. Thalita, eu queria te dizer uma coisa. O que você fez hoje mudou alguma coisa em mim. Como assim? Eu passei anos sendo covarde, vendo gente sendo maltratada e não fazendo nada, com medo de perder contrato, de perder cliente. Ela olhou para as próprias mãos. Mas você me mostrou que tem coisas mais importantes que dinheiro. Dignidade, respeito, coragem. Thalita não sabia o que dizer. Eu vou mudar a partir de hoje. Qualquer cliente que desrespeitar meus funcionários, eu boto para fora. Não importa quanto ele pague. Ela estendeu a mão. Obrigada por isso. Thalita apertou a mão dela. O garçom jovem apareceu também, tímido. Moça, eu só queria falar... Você é incrível, e eu prometo que da próxima vez que eu ver alguém sendo maltratado, eu vou fazer alguma coisa. Eu juro. Fico feliz de ouvir isso. Ele sorriu, acenou e voltou para o trabalho. André chegou por último. Segurava uma pasta. Eu escrevi alguns contatos aqui. Maestros, professores de canto, produtores, gente séria, gente que pode te ajudar de verdade. Entregou a pasta para ela. E coloquei meu número também. Qualquer coisa me liga. Ensaio, apresentação, até só para conversar. Eu tô aqui. Thalita segurou a pasta contra o peito. Eu não sei como agradecer vocês todos. Você não precisa agradecer. Você que nos deu um presente hoje. Ele se despediu e saiu. Thalita ficou sozinha de novo. Olhou para os cartões, para a pasta, para o colar. Ela tinha entrado naquele salão como faxineira e ia sair como cantora. Segunda-feira de manhã,
8h15. Marcelo estava sentado na frente da mesa de Fernando. Mãos suadas, coração disparado. Trouxe a carta? Trouxe. Ele entregou o papel. Fernando leu rápido. Assinou. Pronto. Você não trabalha mais aqui. Marcelo respirou fundo. Tentou manter a compostura. E a minha reputação? O senhor vai falar mal de mim? Eu não preciso falar mal de você. O vídeo já está circulando. O quê? Aquele vídeo da festa. Alguém postou nas redes sociais. Já tem 500 mil de visualizações. Marcelo ficou pálido. 500 mil? E subindo. As pessoas estão revoltadas. Comentários pedindo boicote à empresa. Alguns até ameaçaram processar se eu não te demitisse. Marcelo colocou a cabeça entre as mãos. Eu tô arruinado. Você tá, e é culpa sua. Fernando se levantou, abriu a porta. Segurança vai te acompanhar até sua mesa. Você tem 15 minutos para pegar suas coisas e sair. Marcelo saiu da sala, arrastando os pés. No corredor, colegas desviavam o olhar. Ninguém cumprimentava. Ninguém falava com ele. Ele era invisível. Na quinta-feira, Thalita estava num estúdio pequeno no centro. Ela cantava enquanto André tocava piano, gravando um vídeo simples. A professora de cabelo grisalho, Dona Helena, estava filmando com o celular. Perfeito! Isso vai ficar lindo! Depois da gravação, elas sentaram para conversar. Thalita, eu falei com um amigo meu. Ele é maestro de um coral profissional. Eles estão precisando de uma solista. Sério? Sério. A audição é semana que vem. Você topa? Thalita respirou fundo. Topo. Dona Helena sorriu. Ótimo, eu te mando todos os detalhes. Thalita saiu do estúdio no fim da tarde. O sol estava se pondo. Ela ainda trabalhava como faxineira. Ainda precisava pagar as contas. Mas agora, as pessoas no hotel a tratavam diferente. Com respeito, com admiração. O gerente tinha até oferecido um aumento. Você traz uma energia boa para o lugar. A gente quer que você fique. Ela tinha aceitado, mas sabia que era temporário. Em breve, ela ia voar. No sábado, Thalita foi contratada para cantar num casamento pequeno. 50 pessoas, igreja simples, mas era o primeiro trabalho dela como cantora profissional. Ela chegou cedo, vestido simples, mas bonito, cabelo solto. Enquanto esperava, viu um garçom jovem derrubar uma bandeja de copos. O barulho ecoou pela igreja. Todo mundo olhou. O garçom ficou vermelho, quase chorando. A noiva franziu a testa. O noivo revirou os olhos. Thalita se levantou, caminhou até ele. Tudo bem, acontece. Ela se abaixou, começou a juntar os cacos. Moça, a senhora não precisa... Eu sei, mas eu quero ajudar. O garçom olhou para ela, surpreso, grato. Juntos, eles limparam tudo em 2 minutos. Obrigado, ele disse. De nada, fica tranquilo. Você está indo bem. Ele sorriu e voltou para o trabalho. Thalita voltou para o lugar dela, respirou fundo e quando começou a cantar, a igreja inteira silenciou. Essa história me arrepia até hoje, porque eu percebi uma coisa. A gente passa a vida inteira sendo calado, por medo, por insegurança, por achar que não é o momento certo. A Thalita podia ter saído daquele salão, podia ter desistido. Mas ela não desistiu. Ela abriu a boca e mudou tudo. A voz dela não salvou só ela. Salvou todo mundo ali, porque mostrou que a gente pode sim enfrentar o gigante, que a gente pode sim vencer. E isso me faz acreditar que dentro de cada um de nós tem uma nota esperando para ser cantada. A pergunta é, quando você vai soltar a sua? Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu algo no peito quando a Thalita começou a cantar, deixa seu like aqui embaixo. Isso me mostra que eu tô no caminho certo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu leio todos, de verdade, e faço questão de responder quem tira um tempinho para comentar. Se você acredita no poder de histórias assim, histórias que mostram que a gente pode vencer mesmo quando tudo parece perdido, se inscreve no canal.
Ele está só começando e cada nova inscrição me dá força e certeza para continuar essa jornada. Conto muito com você. Não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.